Rua Harlow. Tranquila, pacífica, normal, exceto pela casa no final. Velha, dilapidada, janelas como olhos vazios. Ela se erguia solitária, envolta em um silêncio perturbador. Diziam que era amaldiçoada. Outros, que era mal-assombrada. Todos concordavam, era melhor evitar. A casa observava a rua. Uma guardiã silenciosa de segredos esquecidos. Sua sombra se estendia longa sob o sol da tarde. Um aviso silencioso para qualquer um que ousasse se aproximar. Ninguém morava lá há anos. Não desde... Bem, ninguém queria falar sobre isso. Os mais velhos sussurravam sobre a casa. Era um assunto que ninguém ousava discutir em voz alta. Histórias contadas em voz baixa nas varandas, durante as noites quentes de verão. As palavras flutuavam no ar, carregadas de mistério e temor. Falavam de uma família, feliz e cheia de vida, que um dia a chamou de lar. Os sorrisos nas fotos antigas não revelavam o destino sombrio que os aguardava. Os Silva. Eles se mudaram em uma primavera, cheios de esperança e sonhos. A casa parecia perfeita, um refúgio ideal para começar uma nova vida. Mas a casa tinha outros planos. Então vieram os desaparecimentos. O que começou como um lar acolhedor, logo se transformou em um pesadelo. Um por um, os membros da família sumiram, sem deixar rastro. Os quartos vazios e as fotos incompletas contavam uma história de dor e mistério. Os sussurros começaram culpando a casa. As pessoas falavam em segredo, com medo de atrair a mesma sorte. Alguns diziam ter visto luzes estranhas emanando da casa à noite. Luzes que não tinham explicação, que pareciam dançar nas sombras. Os sussurros ficaram mais altos, carregados de medo. A casa, antes um símbolo de esperança, agora era um lugar de terror e mistério. Primeiro foi o Sr. Silva, um homem alegre. Um dia, ele estava cuidando do jardim. No dia seguinte, havia sumido. Depois, a pequena Milena. Ela adorava brincar no jardim da frente. Em uma tarde, ela desapareceu, sua risada ecoando na rua vazia. Dona Maria, a esposa, desesperada, tentou manter uma aparência de normalidade. Mas o medo já se instalara em seus olhos. Então, ela também desapareceu. Apenas o jovem Tomás restou, sozinho na casa com o que quer que tivesse levado sua família. Anos se passaram. A casa permaneceu de pé, um monumento à tragédia. As pessoas a evitavam, atravessando a rua para ficar longe de sua sombra. Então, chegou a família Oliveira. Recém-chegados à cidade, alheios aos rumores. Eles viram uma velha casa charmosa, pronta para ser restaurada. Mudaram-se animados com seu novo lar. Os vizinhos observavam, com uma mistura de pena e apreensão em seus olhos. Será que a família Oliveira quebraria a maldição? Ou será que eles também se tornariam mais um capítulo na história sombria da casa? Dias se transformaram em semanas. A família Oliveira, antes ativa e social, agora estava desaparecida. Os moradores da cidade, com seus piores temores confirmados, organizaram uma equipe de busca. A apreensão pairava no ar enquanto se aproximavam da casa. O silêncio era enervante. A porta da frente rangeu ao se abrir, revelando um corredor escuro. Um cheiro de mofo emanava de dentro, misturado com algo indefinível, perturbador. A equipe de busca trocou olhares nervosos. Eles entraram, seus passos ecoando na casa silenciosa. A casa estava assustadoramente silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Móveis cobertos de poeira indicavam uma habitação recente, mas agora abandonada e esquecida. Mas não havia sinal da família Oliveira. Apenas vestígios de uma vida interrompida abruptamente. A equipe de busca se espalhou pela casa, sua ansiedade aumentando a cada passo hesitante. Cada sombra parecia esconder um segredo. No sótão, eles encontraram um baú empoeirado.
Dentro, um diário antigo, coberto de pó e mistério. O diário pertencia a Emma Silva, mãe de Tomás. Ele detalhava dias felizes, cheios de risos e amor, depois o medo e a paranoia, à medida que sua família desaparecia sem deixar rastros. Sua última anotação falava de um quarto secreto, uma presença sinistra, um pedido desesperado de ajuda. A equipe de busca trocou olhares inquietos, cientes de que algo muito estranho estava acontecendo naquela casa. O diário mencionava um quarto secreto atrás da lareira. A equipe de busca se reuniu na sala de estar, os feixes de suas lanternas convergindo para a lareira fria. Um dos homens empurrou a parede de tijolos. Uma seção girou para dentro, revelando uma abertura escura. Uma onda de ar frio saiu, carregando o cheiro de terra úmida e algo mais. Algo antigo e perturbador. A apreensão deu lugar a uma curiosidade mórbida. Eles entraram no quarto secreto, suas lanternas cortando a escuridão. O ar no quarto secreto era pesado, carregado com uma energia desconhecida. No centro, um vórtice rodopiante de luz pulsava ritmicamente. Ele emitia um zumbido sobrenatural, vibrando por toda a sala. O portal. O diário de Emma falava do portal. Um portal para outra dimensão. Ele havia levado seu marido, depois sua filha. Agora, parecia que ele havia levado a família Oliveira também. A equipe de busca olhava, hipnotizada pelas cores rodopiantes. Enquanto observavam, o portal pulsava, aumentando de tamanho, sua força de atração se intensificando. Um por um, os membros da equipe de busca sentiram um puxão irresistível. Eles estenderam a mão, hipnotizados. O primeiro homem cambaleou para a frente, desaparecendo na luz rodopiante. O pânico se instalou. Eles tentaram recuar, escapar da sala. Mas a porta havia se fechado com um estrondo, a lareira se fechando com um baque alto. Eles estavam presos, seus gritos de socorro engolidos pelo zumbido do portal. O portal pulsava. Sua atração era inexorável. Um por um, eles foram puxados para dentro, seus gritos ecoando antes de serem abruptamente silenciados. Apenas 2 restaram, agarrados a uma estante empoeirada, seus nós dos dedos brancos de terror. A estante, enfraquecida pelo tempo e pela luta, começou a ceder. Eles se entreolharam, o medo estampado em seus olhos. Então, com um surto de força desesperada, eles chutaram a parede, criando uma pequena abertura. Eles se espremeram para fora, no momento em que a estante cedeu, caindo no portal. Eles emergiram, machucados e aterrorizados, no ar frio da noite. Seus olhos refletiam o horror do que haviam testemunhado e seus corpos tremiam de medo. A escuridão parecia segui-los, como uma sombra persistente. A casa estava diante deles, silenciosa e ameaçadora. Suas janelas escuras pareciam olhos vigilantes, observando cada movimento. O vento assobiava através das árvores, como se a própria natureza estivesse avisando para manter distância. O portal havia desaparecido, o quarto secreto selado mais uma vez. As paredes, agora calmas, escondiam os segredos que quase foram revelados. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. O mistério das famílias desaparecidas permaneceu. Um lembrete arrepiante do poder sombrio da casa. Fotografias antigas, desbotadas pelo tempo, contavam histórias de vidas interrompidas e sonhos desfeitos. A casa na rua Harlow continuou a observar, seus segredos enterrados nas profundezas de suas paredes. Cada tijolo parecia sussurrar histórias de terror e mistério, guardando segredos que ninguém ousava desvendar. Uma sentinela silenciosa, guardando o portal para outra dimensão. A casa parecia viva,
uma entidade que respirava e vigiava, sempre à espreita. E os moradores da cidade? Eles viviam com um medo constante, sempre olhando por cima dos ombros. Eles continuaram a sussurrar, suas vozes uma mistura de medo e respeito. Cada história contada aumentava o mistério, e cada sussurro alimentava a lenda. Era melhor deixar a casa no final da rua em paz. Ninguém ousava se aproximar, e a casa permanecia, um enigma sombrio e intocado.